Nesse vídeo você vai descobrir as regras de cumulação do benefício de pensão por morte com outros. No final do vídeo eu vou te dar uma super dica com o checklist dos documentos necessários para você fazer o pedido. O meu nome é Bruna Lima, eu sou advogada e estou aqui para te contar todos os segredos desse benefício. Mas primeiro, curta esse vídeo e se inscreve no canal para que você seja notificado toda vez que eu postar algum conteúdo de direito previdenciário por aqui. E se você gostar das dicas do vídeo, compartilha com algum amigo que pode estar precisando dessas informações. Mas agora que você já entendeu quase tudo sobre o benefício de pensão por morte, você deve se perguntar: mas eu posso receber a pensão junto com outro benefício? E a resposta é sim e não. A pensão por morte pode ser acumulado com vários benefícios da Previdência Social, como aposentadoria, auxílio-doença, mas a gente tem uma série de detalhes para considerar. Primeiro, você não pode receber duas pensões por morte do INSS. Eu vou te dar um exemplo. Jéssica e Fábio eram casados. A Jéssica era segurada do INSS. Ela faleceu e o Fábio começou a receber a pensão por morte. Anos depois, Fábio se casa novamente com Júlia, também segurada do INSS, que falece 3 anos depois do casamento. Fábio era dependente de Júlia, mas nesse caso não poderá acumular as pensões de Jéssica e Júlia. Ele vai ter que escolher a mais vantajosa. Mas agora eu vou te mostrar quando é possível acumular duas pensões por morte. Pensão por morte da mulher ou do marido que era segurado do INSS e também era servidor público. Nesse caso, o pensionista vai receber um benefício do INSS, da Previdência Social, e outro benefício do RPPS, o Regime Próprio de Previdência a que ele era vinculado. No caso de uma criança ficar órfã, ela pode receber a pensão por morte tanto do pai quanto da mãe. E aqui nós temos várias outras hipóteses. Por um exemplo, acumular a pensão do cônjuge com a do irmão, do pai com a do filho, de 2 filhos. Será que é possível? A lei não proíbe expressamente esse tipo de acumulação, mas você precisa provar para o INSS que tem dependência econômica de ambos os falecidos. Eu já te adianto que esse requerimento é bem difícil de ser concedido no INSS e você vai ter que levar para o judicial. Se lá ficar demonstrado que você dependia economicamente de 2 pessoas, é possível que a acumulação seja deferida. Mas acredito que a maior dúvida seja: eu já sou aposentado, posso receber a pensão por morte junto com a minha aposentadoria? E sim, não tem problema nenhum você receber os 2 benefícios. A diferença é que antes da reforma você podia acumular 100% de ambos os benefícios. Então você ia receber 100% da sua aposentadoria e também ia receber 100% do valor da pensão por morte. Após a reforma da Previdência, essa acumulação integral dos 2 benefícios foi vedada. E é preciso respeitar um critério de percentual na acumulação. Eu fiz uma tabela especialmente para te explicar como que funciona esse cálculo. 100% do valor até um salário mínimo. 60% do valor que estiver entre 1 e 2 salários mínimos. 40% do que estiver entre 2 e 3 salários. 20% entre o que estiver entre 3 e 4 salários mínimos e 10% do que ultrapassar 4 salários mínimos. Ficou meio difícil de entender assim, né? Eu vou te dar o exemplo do Jonas. Imagine que o Jonas recebe R$ 5.325 de aposentadoria. A esposa dele falece e deixa uma pensão por morte de R$ 4.730. Jonas receberá 100% do benefício mais vantajoso, que nesse caso é a aposentadoria dele. E a pensão por morte será calculada de acordo com os percentuais que eu te falei antes. Aposentadoria, 100% em R$ 5.325. A pensão por morte nós vamos fracionar em salários mínimos. 100% do valor de até um salário mínimo vai resultar R$ 1.045. 60% do valor que estiver entre 1 e 2 salários mínimos vai resultar R$ 627. 40% do que estiver entre 2 e 3 salários vai resultar R$ 418. 20% entre 3 e 4 salários, nós vamos ter R$ 209. E 10% do que ultrapassar os 4 salários mínimos.
No nosso exemplo, o valor que ultrapassa 4 salários vai ser R$ 550. 10% desse valor, temos R$ 55. Somando o valor da pensão por morte, ele vai receber R$ 2.354. Antes da reforma, o valor total de benefícios recebidos pelo Jonas seria de R$ 10.055. Depois da reforma, esse valor cai para R$ 7.679. Antes da reforma, o Jonas ia receber R$ 5.325 da aposentadoria, mais R$ 4.730 de pensão por morte. Depois da reforma, ele vai receber os mesmos R$ 5.325 da aposentadoria, por ser o benefício de maior valor, mas a pensão que ele vai receber será de R$ 2.354. E uma última dica é que a pensão por morte ela não pode ser acumulada com o BPC ou LOAS, que é o benefício assistencial ao idoso ou ao deficiente. Isso porque o BPC é um benefício assistencial e não previdenciário. A lei veda expressamente a acumulação desses dois benefícios. Agora eu vou contar para você a lista completa de documentos que você vai precisar para fazer o requerimento da pensão por morte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar o checklist completo dos documentos que você vai precisar. Mas agora vamos lá, eu vou te explicar cada um deles. Certidão de óbito ou documento que comprove a morte presumida, nesse caso seria a sentença judicial que declarou a morte. Os seus documentos pessoais, os documentos pessoais do falecido, em caso de menor de idade ou deficiente mental, a procuração ou termo de representação legal, os documentos sobre as relações previdenciárias do falecido, como carteira de trabalho, contratos de trabalho, termo de rescisão de contrato, quinis, certidão de tempo de contribuição, carnês de contribuição, documentação rural, trabalho exercido no exterior, comprovante de desemprego involuntário do Ministério do Trabalho, entre outros. Documentos que comprovem a sua qualidade de dependente. No caso do cônjuge ou companheiro, esse documento vai ser a certidão de casamento ou união estável ou a comprovação de que na data do óbito do segurado havia a convivência como um casal. Para os filhos ou equiparados, comprovar que tem menos de 21 anos ou, no caso de invalidez ou deficiência, a comprovação desta. Para os pais, comprovar a dependência econômica. E para os irmãos, comprovar dependência econômica mais idade inferior a 21 anos, exceto se for inválido ou com deficiência, que aí no caso você deve comprovar essa condição. Agora, se o seu caso é de união estável e você não tem a certidão registrada em cartório, eu vou te dar um outro checklist de uma série de documentos que vai ser muito importante para que você comprove a tua condição de dependente. São eles: certidão de nascimento de filho em comum, certidão de batismo dos filhos em comum, certidão de casamento religioso, declaração de imposto de renda em que conste o companheiro como dependente, testamento do segurado falecido constando você, que vive em união estável, como beneficiário, seu testamento, onde conste o nome do segurado falecido como seu beneficiário, prova de mesma residência, por exemplo, uma conta de celular no mesmo endereço ou ainda conta de luz, financiamento imobiliário em nome de ambos, escritura pública de compra e venda de imóvel em nome de ambos, conta bancária conjunta, registro de associação de qualquer natureza onde conste o interessado como dependente do segurado ou vice-versa, apólice de seguro, ficha médica onde conste o segurado como responsável, declaração feita em cartório de dependência econômica, fotos, cópia do perfil no Facebook, Instagram e outras redes sociais, testemunhas, e-mails, cartas, declarações de qualquer espécie sobre a relação do casal, qualquer documento que complemente a comprovação. E aqui nós terminamos a nossa sequência de vídeos sobre o benefício de pensão por morte. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like para mim e se inscreve no canal para você ser notificado sempre que eu postar conteúdo de direito previdenciário por aqui. Até mais!